Olá a todos, eu sou Márcio Enfermeiro, candidato a deputado federal pelo PSL, meu número é o 1710. Hoje eu quero falar com você, que assim como eu, é bacharel em Direito, com você que é advogado, com você que está nos bancos das faculdades para se formar em Direito nesse país. Eu quero falar com você hoje sobre o exame de ordem. A OAB Federal nos obriga a prestar o exame de ordem para podermos exercer a advocacia no Brasil. Eu quero dizer, a princípio, que eu não sou contra o exame de ordem. Pelo contrário, eu sou a favor do exame de classe em qualquer profissão. Só que eu sou a favor do exame de ordem justo, um exame de ordem que meça os nossos conhecimentos e que apenas não seja feito para poder barrar e criar a reserva de mercado que a OAB vem fazendo nesse país. Muitas pessoas discutem, eu discutia na minha época de aluno, sobre a legalidade do exame de ordem, sobre se o exame de ordem era válido ou não. Professores, mestres, doutores, uns dizem que sim, outros dizem que não. A verdade é que ninguém tem coragem de sair do campo teórico e enfrentar a OAB naquilo que precisava ser feito. Eu sou recém-aprovado no exame de ordem, fui aprovado no 14º exame de ordem. Aliás, 13º exame de ordem. Estou aguardando a minha carteirinha para poder iniciar a advocacia e realizar o sonho que eu tinha desde criança. Esse sonho que eu sei que muitos de vocês também têm. Só que eu digo a vocês que já são bacharéis em Direito, que estão prestando o exame de ordem, ou a você que está no banco das faculdades, e a você também que é advogado, que também se revoltava com o exame de ordem porque você estudava, prestava e não conseguia passar. Infelizmente, muitos depois que são aprovados, esquecem de tudo aquilo que eles passaram e desejam para quem é bacharel em Direito, para quem está se formando, que eles tenham as mesmas dificuldades que vocês tiveram. Eu digo a vocês que, embora eu tenha tido dificuldades para ser aprovado no exame de ordem, eu não vou mudar o meu pensamento sobre o que é e como deve ser a avaliação para que a gente se torne advogado. Eu sou a favor do exame de ordem, sim, mas um exame de ordem que deveria ser feito nas faculdades e não da maneira que é feita pela OAB. Porque se nós tivéssemos exame de ordem feito no último ano da faculdade, as faculdades de Direito seriam melhores, as faculdades de Direito se preocupariam em dar melhor ensino para nós. E se você não é filho de pessoas ricas, ou que tem pelo menos um bom poder aquisitivo, para que você possa apenas estudar enquanto cursa a faculdade, você precisa trabalhar para sustentar a sua família, como eu precisei trabalhar para sustentar a minha família enquanto estudava, você vai encontrar dificuldades para ser aprovado no exame de ordem. Você vai encontrar dificuldades não porque o exame de ordem é difícil. Você vai encontrar dificuldades porque a OAB não faz o exame de ordem para medir o nosso conhecimento. Ela faz um exame de ordem cheio de pegadinhas para que nós não consigamos ser aprovados, para que ela possa manter a reserva de mercado que faz. Muitos advogados, doutores, como eu disse, discutem o exame de ordem. Políticos, nós temos centenas de políticos advogados eleitos que falam que vão defender a classe, que vão defender a categoria, mas na verdade eles morrem de medo da OAB, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que a OAB é um órgão sui generis e que não está sujeito a nenhum tipo de regulamentação. Eu respeito demais a instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Só que nós não podemos deixar que, em nome desse respeito, que centenas de milhares de bacharéis de Direito e estudantes de Direito possam ser prejudicados. Eu pretendo, e é por isso que eu estou aqui hoje para falando com você, dar um basta nisso. E como fazer isso? Se eu for eleito deputado federal, eu vou apresentar no Supremo Tribunal Federal uma ADCOM, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Porque essas pessoas que têm medo da OAB e sabem que o artigo 103 da Constituição Federal traz quem são os legitimados para propor a ADCOM. No inciso 8º do artigo 103 diz: partido político com representação no Congresso Nacional. Só que ninguém nesse país tem coragem de peitar a OAB, porque sabe do poder e da força que eles têm. Só que eu não tenho esse medo da OAB. Eu respeito a OAB, mas eu quero que ela seja cada vez mais justa e defenda realmente os nossos interesses. Eu vou propor a ADCOM para que o Supremo Tribunal Federal diga o exame de ordem é constitucional ou não.
Se ele for inconstitucional, nós vamos acabar com essa farra da OAB, que arrecada milhões em exames de ordem, pelo menos 3 exames de ordem por ano. E se você conseguiu ser aprovado, mesmo com todas as pegadinhas que a OAB faz em sua prova, que a banca examinadora propõe na prova, aí vem a parte pior. Porque dependendo da área que você escolher, por exemplo, eu escolhi o direito do trabalho, que é a área que eu pretendo trabalhar, nos 4 últimos exames de ordem, na prova de direito do trabalho, veio peças de direito civil. Inclusive, muitas vezes a OAB tenta te confundir de um tanto que nem eles sabem que peça cobrar. No 14º exame de ordem no qual eu fui aprovado... Aliás, 13º exame de ordem, o primeiro de 2014. A OAB, a banca examinadora, trouxe no seu gabarito que a ação cabível era uma ação de execução. No meu entendimento, no meu esforço, eu entendi que era uma ação de terceiros, um embargo de terceiros, que posteriormente a banca examinadora aceitou. Só que para piorar, além de eles se deixarem preocupados, sofrendo com você não saber se acertou a peça ou não, porque num caso desse você não sabe se eles vão aceitar uma ou a outra, ou as duas. Aí na hora de corrigir a prova, a OAB não tem, a banca que corrige a prova, até pelo menos é a informação que eu tenho, não são pessoas formadas em direito, não têm conhecimento jurídico. Eles simplesmente contratam um grupo de pessoas, mandam para eles um gabarito, e essas pessoas sem conhecimento técnico, muitas vezes, por não entender e não conhecer um termo jurídico, que tem o mesmo significado da palavra que a OAB trouxe no gabarito, eles deixam de pontuar nossas questões. Eu fui aprovado no recurso porque deixaram de corrigir questão e partes da minha peça, porque a palavra usada não era a que veio no gabarito. Isso nos inflige mais ainda sofrimento e desespero, porque toda aquela sua luta, tudo aquilo que você estudou, que você se abdicou de tantas coisas, de sair com seus amigos, de estar com a sua família, para poder passar no exame de ordem, e eles te infligem ainda mais sofrimento. Porque as pessoas que corrigem não são pessoas formadas em direito. Muitas vezes a pessoa fica reprovada por 1/3, 1/10, meio ponto, como eu fiquei, minha nota foi 5,5, quando na verdade quase 2 pontos deixou de ser me dado, porque a pessoa que corrigiu a minha prova não tinha conhecimento jurídico. E esse sofrimento que a OAB nos impõe precisa acabar. Eu tenho coragem de propor a ADECOM. Eu tenho coragem de chegar na Assembleia, aliás, de chegar na Câmara dos Deputados e peitar a OAB, porque eu vou ter esse poder. Porque os que estão lá até hoje não nos representam e não tiveram essa coragem porque temem a reação da OAB. Se o Supremo Tribunal Federal, que não é de muita confiança, declarar que o exame é constitucional, vamos achar uma outra forma para que ele seja no mínimo justo. Para que bacharéis em direito, para que aqueles que estão nos bancos da faculdade possam respeitar ainda mais a instituição OAB. E é para isso, para propor essa ação, para acabar com essa farra que acontece e parar com os prejuízos que nós temos. Muitas pessoas desistem da advocacia, um sonho de toda uma vida, porque não conseguem passar no exame de ordem, não porque não sabem, mas porque a OAB não quer que ele seja aprovado. É por isso que eu peço o seu voto bacharel em direito, advogado que mesmo aprovado ainda se revolta com casos como esse, você que sofreu para ser aprovado no exame de ordem e você que está nos bancos da faculdade. Peço a vocês que me dê um voto de confiança. Se daqui 4 anos eu não fizer o que eu estou prometendo, você não vota mais em mim. Mas eu prometo a você, e eu não prometo como político, porque se eu fosse político eu era rico e eu sou pobre, sou um simples auxiliar de enfermagem que faz bico como mototaxista e com muito sofrimento consegui fazer a faculdade de Direito e agora com mais sofrimento ainda ser aprovado no exame de ordem. Mas não pense que a minha luta acabou, porque a OAB é a única que entende que no presídio onde eu trabalho como auxiliar de enfermagem, eu tenho atividade policial. E a minha inscrição está nas mãos de um procurador para dizer se eu tenho o direito de advogar ou não. Mesmo eu com todo o sofrimento de faculdade, com o sofrimento de passar no exame de ordem, agora tem mais um empecilho. É provável que eu tenha que me exonerar do meu cargo onde eu trabalho apenas 30 horas semanais, só porque ele é um presídio, uma vez que eu pertenço à Secretaria da Saúde, mas para eles não interessa. Eles vão barrar a minha inscrição na OAB. E é para defender que pessoas como eu e como você não passem mais por isso que eu quero chegar na Câmara de Deputados Federais. Por isso eu peço para você o seu voto, o voto da sua família,
Peço que você compartilhe os meus vídeos com os outros bacharéis de direitos, advogados, com quem está no banco da faculdade ainda e que vai passar pelo que eu passei e pelo que muitos vão passar. Eu sou Márcio Enfermeiro, candidato a deputado federal pelo PSL. Meu número é o 1710. Acesse o meu Facebook, que é a minha página pessoal, porque o político que cria uma página pessoal somente para a campanha, ele não quer ser conhecido. Eu quero ser conhecido. Eu quero que vocês saibam quem eu sou e como eu penso. É Márcio Martins Pereira ou marci.oenfermeiro@hotmail.com. No meu canal do YouTube, Márcio Enfermeiro, e no WhatsApp da minha campanha é o 17 99794 5156. Mande para mim uma solicitação de amizade, mande para mim uma mensagem no meu WhatsApp, você terá à disposição todos os meus vídeos para que você possa compartilhar. Um grande abraço, conto com seu voto e até o próximo vídeo. Voto consciente, vitória do coração. Mais um enfermeiro, eu vou votar nessa eleição. Voto consciente, vitória do coração. Mais um enfermeiro, eu vou votar nessa eleição. É 1710, é 1710. Mais um enfermeiro é o 1710. É 1710, é 1710. Pra federal é o 1710. Toda vez é sempre o mesmo, que só fala e só promete. E também só aparece na hora da eleição. Mas dessa vez meu voto não pega não. Mas dessa vez meu voto não pega não. Agora quero mudança, vou quebrar essa aliança. Hoje eu voto consciente, vote gente como a gente pra provar nosso valor. Voto consciente, vitória do coração. Mais um enfermeiro eu vou votar nessa eleição. Voto consciente, vitória do coração. Mais um enfermeiro eu vou votar nessa eleição. É 1710, é 1710. Mais um enfermeiro é o 1710. É 1710, é 1710. Da federal é o 1710, é 1710, é 1710. Gente como a gente é só 1710.